E aí, tudo bem? A gente está de volta com mais um Zona de Distorção gravado. A gente já contou a trajetória da Marvel, agora é a vez da DC Comics. Exatamente, e a gente vai trazer os momentos mais marcantes e mais relevantes na história da editora de forma bem ágil, com bastante conteúdo para vocês. Fala galera, pega sua HQ, pega sua action figure, porque tá começando agora mais um Zona de Distorção. O marco zero da história da DC Comics, na época chamada de National Allied Publications, é claro, a primeira aparição do primeiro herói com superpoderes da história, o Superman. E isso acontece, claro, em Action Comics 1 de 1938. Ele foi criado por dois jovens judeus de Nova York, Jerry Siegel e Joe Shuster. Eles ganharam $10 por página e tiveram que ceder todos os direitos autorais para National. Após o personagem se tornar um sucesso arrebatador, Siegel e Shuster passariam os anos seguintes brigando na justiça para receber uma parte desse bolo e também para serem creditados como criadores dos personagens. E aqui vão algumas curiosidades sobre a criação do Superman. A capa da revista Action Comics número 1 quase foi vetada porque os editores acharam um absurdo alguém estar levantando um carro acima da cabeça. Mas antes dessa revista, o Superman surgiu como um vilão careca. Siegel e Shuster publicaram uma revista mimeografada chamada Science Fiction em 1933 com a história Reign of the Superman, em que um vagabundo de rua recebia poderes e se tornava maligno e careca. Sou ladrão, rapaz, eu não gosto de trabalhar não. O nome Clark Kent teve inspiração em Clark Gable, ator muito famoso nos anos 30. Inicialmente Superman não voava, ele só dava grandes saltos e conseguia correr mais rápido do que um trem. E ele trabalhava no jornal Estrela Diária. Lois Lane foi inspirada em uma garota de quem Siegel gostava na época da escola, e o visual dela foi bastante baseado em uma modelo que ele gostava, chamada Joan Carter, com quem Shuster acabou se casando depois. E o visual do Superman foi baseado no nadador olímpico Buster Crabbe, que chegou a interpretar o Flash Gordon no cinema. Mas em 1939 surge a outra grande estrela na constelação da DC. Em Detective Comics número 27, conhecemos o Batman. Aliás, DC, ou DC, nome que a editora adotaria anos depois, são as iniciais, de Detective Comics. Quem recebe o crédito pela criação do Batman é Bob Kane, mas ao longo dos anos, chegou ao público que quem criou na verdade muito do visual e conceitos relacionados ao personagem foi Bill Finger. Nas suas primeiras histórias, Batman quebrava os pescoços dos vilões, jogava outros em tonéis de ácido e portava armas de fogo. Com o tempo, o cânone do personagem foi sendo alterado. Hoje ele não mata e detesta armas. Algumas curiosidades sobre o Batman. O jeito como ele abre a sua capa em forma de morcego foi inspirada pelo filme The Bat Whispers de 1930 e pelo Drácula interpretado pelo ator Bela Lugosi. Outra inspiração que o Bob Kane teve foram desenhos de Leonardo da Vinci, aqueles que ele fez de um veículo voador chamado ornitóptero. Os vilões cartunescos do Batman, Coringa, Pinguim, etc., tiveram como inspiração os vilões do Dick Tracy, que também eram muito característicos, como esses aí, ó, Prune Face, ou cara de ameixa, Flat Top e Lips Manless. O cinto de utilidades do Batman também foi meio que chupinhado dos equipamentos que o Dick Tracy usava, como seu relógio de pulso, que também era um comunicador. Na década de 40 tivemos o boom dos super-heróis. Em 1941 tivemos a Mulher Maravilha, criada por William Moulton Marston, um cara bem moderninho para sua época. Ele vivia com duas mulheres, é isso mesmo, apoiava ideias feministas e tinha o fetiche de amarrar as mulheres. Várias das primeiras histórias da Mulher Maravilha mostram a heroína sendo amarrada pelos vilões em poses meio sexualizadas. Outra curiosidade, o Marston criou o polígrafo, o detector de mentiras, que é até hoje usado pela polícia. Vários heróis clássicos tiveram sua primeira aparição nos anos 40. Flash, Lanterna Verde, Arqueiro Verde e Gavião Negro. Mas essa versão desses heróis era bem diferente da que conhecemos nos dias de hoje.
Já vamos falar mais sobre isso. Nos anos 40, também temos a primeira equipe de heróis, a Sociedade da Justiça, que aparece pela primeira vez na revista All Star Comics número 3. Os anos 40 também marcam a primeira aparição do Robin, o que criou uma mania nos quadrinhos que era todo herói ter um sidekick, ou seja, um parceiro que normalmente era um parceiro mirim que o ajudava a combater o crime. Mas alguns desses parceiros mirim são tão ridículos que vale a pena listar alguns aqui para vocês darem umas risadas. O Sandman original, Wesley Dodds, tinha como parceiro o Sandy, o Garoto de Ouro, um conceito muito parecido com o do Robin, o órfão que é adotado pelo herói. Ao contrário da maioria dos sidekicks que a gente vai listar aqui, o Sandy resistiu ao tempo e existe até hoje nas aventuras da Sociedade da Justiça. Ele mudou seu nome só para Sand. O Lanterna Verde original, Alan Scott, tinha um sidekick chamado Doiby Dickles, um taxista gordinho que servia de alívio cômico como vários parceiros de herói da época. O Flash original, Joe Garrick, tinha 3 sidekicks, Wink, Blink e Nodie. Claramente baseados nos 3 Patetas, os 3 viviam arrumando as maiores confusões. A era de ouro dos quadrinhos era bem bobinha. O Sideral, que era um garoto nos anos 40, tinha um sidekick adulto, o contrário do que se via na época. Ele se chamava Stripesy, e é outro que existe até hoje, mas agora usa uma armadura, e é conhecido como Faixa. E por fim, a Tornado Vermelho dos anos 40, que era uma mulher e uma paródia ao gênero super-herói, não o androide que a gente conhece hoje, tinha sidekicks igualmente ridículos, os Gêmeos Ciclone, 2 crianças, uma delas filha do alter ego da Tornado Vermelho, que decidiam ajudar a heroína a combater o crime. Nos anos 40 temos boa parte da Segunda Guerra Mundial, e assim como a Marvel, a DC também cometeu excessos ao retratar os seus inimigos, principalmente os japoneses. Nessa capa da Action Comics, o Superman pede aos leitores que deem tapa na cara dos japoneses, olha só que absurdo. As mulheres também eram representadas de forma pejorativa, eram sempre donas de casa, como nessa capa aqui em que Lois Lane faz super muffins para o Superman. A Mulher Maravilha se juntou à Sociedade da Justiça e ficou relegada ao papel de secretária enquanto os heróis partiam para a ação. Um dos maiores vilões de todos os tempos, o Coringa, surgiu também nos anos 40. A inspiração para o personagem foi o filme de 1928, O Homem que Ri. O Coringa devia ter morrido em sua primeira aparição. A história estava até pronta, mas o editor achou o personagem tão interessante que pediu para os artistas fazerem um dos quadrinhos no final da história, dizendo que ele tinha sobrevivido. Ainda nos anos 40, as empresas perceberam que esses tais super-heróis poderiam ajudar a vender produtos. Foram lançados um monte de produtos do Superman nessa década, de jogos de tabuleiro até, acreditem, em isqueiros. Chegamos aos anos 50, uma década negra para os quadrinhos. Surge o maior vilão de todos, e não é nem o Lex Luthor nem o Darkseid. É o professor Frederick Wertham, que publica o livro Seduction of the Innocent, que dizia que as HQs eram malignas. A gente falou um pouco disso no vídeo da Marvel. Dá uma olhada em alguns absurdos que o Wertham falava. O Superman desafiava as leis da física e da gravidade, e isso incentivaria as crianças a pular de prédios. A perna de fora do Robin evidenciava sua região genital e promovia a homossexualidade. Mostrar crime nas HQs incentivaria gangsters e promoveria o comunismo. E histórias de romance incentivariam a prostituição. Como a gente viu lá no vídeo da Marvel, o livro de Wertham teve grande impacto sobre a sociedade da época, e o Senado americano obrigou as editoras a criar o Comics Code Authority para regular o que poderia não aparecer nas HQs. Algumas coisas que o código proibia. O uso das palavras terror e horror eram completamente proibidos nas histórias. O divórcio só poderia aparecer com uma coisa muito ruim e nunca algo engraçado ou benéfico. Vampiros, zumbis, torturas e afins, tudo era proibido. Nenhuma história poderia incentivar a violência e absolutamente nada de conteúdo sexual. O único aspecto bom da forte censura estabelecida pelo Comics Code foi que, no início dos anos 50, no pós-guerra, o público tinha perdido um pouco da empolgação pelo gênero super-herói.
a regulação do código acabou proibindo vários outros gêneros, como o terror, e no fim dos anos 50, a DC resolveu tentar revitalizar algum dos heróis dos anos 50, dando início à Era de Prata dos quadrinhos. O Lanterna Verde, Alan Scott, que tinha poderes mágicos, agora se chamava Hal Jordan, e tinha uma pegada de ficção científica espacial. O Flash, Jay Garrick, se ressurgiu como Barry Allen, com um uniforme mais contemporâneo, e alguns heróis importantes surgiram nos anos 50, como o Caçador de Marte. Tem início os anos 60 e estreia a Liga da Justiça da América. O nome foi mudado de Sociedade para Liga da Justiça porque o editor Julius Schwartz era muito fã de beisebol. Ele achou o nome Liga mais legal. Mas o grande responsável pelo retorno de um supergrupo de heróis na DC foi Gardner Fox, que também faria a versão da Era de Prata do Gavião Negro, antes a reencarnação de um príncipe egípcio, agora um alienígena de Thanagar. Os anos 60 também popularizaram muito o Batman, por conta do seriado de TV estrelado por Adam West e Burt Ward. A série tinha uma pegada camp, ou seja, era meio ridícula e cômica, mas não se levava a sério. Muitos fãs dizem que a série foi prejudicial à imagem do personagem, mas também teve coisas positivas, como a Mulher Gato de Julie Newmar, só que também teve coisas como o Bat Repelente de Tubarão. É importante lembrar que foi no final dos anos 60 que a Warner comprou a DC. Nos anos 70, os artistas resolveram começar a trazer estudos sociais e conflitos da vida real para dentro dos quadrinhos. Denny O'Neil e Neil Adams idealizaram uma série do Lanterna Verde e do Arqueiro Verde, em que cada um encarnava os ideais dos respectivamente partidos republicano e democrata, e embarcavam em uma série de road movie através da América, encarando de frente os problemas do país. Destaque para a capa que mostrava o Ricardito, sidekick do Arqueiro, usando drogas. O'Neil e Adams também seriam responsáveis por restabelecer a reputação do Homem-Morcego, o Batman, como um personagem sério e sombrio, além de um grande detetive. A DC, um pouco atrasada em relação à Marvel, começou a investir em personagens afro-americanos, mas da mesma forma que a concorrente, acabava cometendo os mesmos erros. Todo herói negro tinha a palavra Black no nome, como o Raio Negro. Quase todos falavam muita gíria, quase nenhum era parte das principais equipes e muitos tinham um passado de crime. Os anos 70 trouxeram uma das maiores adaptações de super-heróis para o cinema e também a primeira superprodução do gênero, Superman de 1978. O filme foi um sucesso e levou os personagens a sério, principalmente por conta do diretor Richard Donner, e tinha um elenco de peso como Marlon Brando, Gene Hackman, Glenn Ford, e para interpretar o Superman foi escalado um ator ainda desconhecido, Christopher Reeve, que se mostrou uma grande revelação. Sua interpretação do herói é até hoje antológica. Diferente do que acontece hoje, o filme do Superman aumentou muito a venda de quadrinhos e deu um grande fôlego para a indústria e fez da década seguinte, os anos 80, provavelmente a melhor época para as HQs de todos os tempos. Nos anos 80, a DC lançou só as duas obras mais influentes da história das HQs mainstream, Watchmen e Cavaleiro das Trevas. Watchmen deveria ter sido uma história sobre os heróis da Charlton Comics, que a DC havia adquirido recentemente, mas quando viram o nível de violência da trama e o que acontecia com os personagens, os editores sugeriram a Alan Moore que criasse novos personagens. Em Cavaleiro das Trevas, Frank Miller mostrou um Batman velho e cínico, em um futuro, desesperançoso. Essas duas obras trouxeram uma pegada mais adulta às HQs de super-heróis, revolucionaram o mercado e ditaram o tom do que viria nos anos seguintes. Os anos 80 também trouxeram outras obras antológicas. A possivelmente maior saga de super-heróis de todos os tempos, Crise nas Infinitas Terras. Ela foi idealizada para simplificar o universo DC para novos leitores e trouxe momentos icônicos como a morte do Flash e da Supergirl. Crise foi o primeiro reboot do universo DC, infelizmente não o último, e todos os heróis receberam novas origens. Em Batman Ano 1, Frank Miller recontou a origem do Batman. Em O Homem de Aço, John Byrne trouxe a nova origem do Superman.
George Pérez escreveu e desenhou a nova Mulher Maravilha. E a minissérie Lendas trouxe a nova Liga da Justiça, o novo Esquadrão Suicida e apresentou para o universo pós-crise o Capitão Marvel, hoje chamado de Shazam. Voltando um pouco no início dos anos 80, Marv Wolfman e George Pérez reciclaram o conceito da Turma Titã, uma equipe de sidekicks de outros heróis, e criaram os Novos Titãs. O título foi um estrondoso sucesso e deu ar mais jovem para DC no início dos anos 80, uma época em que a editora não conseguia reinventar e apanhava da Marvel nas vendas. Os Novos Titãs foi o título que conseguiu bater de frente com os X-Men, outro best-seller da época. No fim dos anos 80, tivemos o Batman de Tim Burton nas telas, baita sucesso. Mais uma adaptação de peso com Jack Nicholson e Michael Keaton. O filme deu início à Batmania em todo o mundo, o que culminou nos anos 90 com o desenho Batman The Animated Series. Inclusive, o desenho, como o filme, tem a trilha sonora do grande Danny Elfman. E esse desenho é considerado uma das melhores animações baseadas em super-heróis de todos os tempos. Em seguida, teríamos o desenho do Superman e depois da Liga da Justiça, que continuaria com Liga da Justiça Sem Limites. Hoje a DC continua tentando renovar seus personagens, porque vários deles já têm até mais de 80 anos. E para isso fica rebutando a continuidade e a origem de vários heróis. O mercado passa por um encolhimento e, ao contrário da Marvel, a DC ainda não conseguiu emplacar um universo coeso nos cinemas. Alguns lançamentos futuros, como o Esquadrão Suicida do James Gunn, Adão Negro e o novo Batman do Robert Pattinson, mantêm a chama da esperança dos fãs acesa. Antes da gente ir embora, a gente vai fazer um negócio bem legal aqui, um mini review da graphic novel Duna, num oferecimento da editora Intrínseca. Não vai embora não, que é um conteúdo muito legal e você pode ganhar essa graphic novel aqui de Duna. Fica ligado aí para saber como. Pessoal, esse mini review é um oferecimento da editora Intrínseca. A gente vai falar da graphic novel Duna, baseada na obra de Frank Herbert, que foi agora adaptada para os quadrinhos pelo filho dele, o Brian Herbert. E a gente vai falar rapidinho também da adaptação para o cinema de 1984, que está disponível no Amazon Prime, e da nova versão que estreia nos cinemas esse ano. Duna é um livro lançado em 1965, que é considerado o pai da ficção científica contemporânea. Vários clássicos da ficção foram inspirados pela obra de Frank Herbert, que mostra um futuro distante em que duas dinastias, os Atreides e os Harkonnen, se envolvem numa trama de traição e vingança. E o filho do Duque de Atreides, Paul, ele percebe que tem um papel muito mais importante nessa guerra do que ele imagina. A graphic novel lançada pela Intrínseca traz a primeira parte da história. O livro também é dividido em 3 tomos. As partes 2 e 3 da graphic novel ainda serão lançadas. Essa HQ é a obra mais fiel ao livro já lançada. O Brian Herbert não só é filho do Frank Herbert, né? Ele também escreveu diversos livros sobre o universo de Duna. E vários desses livros ficaram na lista de mais lidos do New York Times. Ninguém mais manja de Duna do que ele, e ele quis fazer com que essas graphic novels fossem absolutamente reverentes ao livro. O filme de 1984, dirigido por David Lynch, é até hoje a obra audiovisual mais relevante já feita com a obra do Frank Herbert. O Lynch foi reverente à trama, mas mudou a sequência de alguns acontecimentos, alterou alguns conceitos e procurou imprimir a sua marca pessoal nos figurinos, narrativa e fotografia. Hoje o filme tem um forte status cult, mas na época foi um fracasso de bilheteria e massacrado pela crítica. Como eu disse, está disponível no Amazon Prime, assiste lá e tira suas próprias conclusões. E nesse ano chega nos cinemas a esperada nova adaptação de Duna, dirigida pelo ótimo Denis Villeneuve. Expectativa máxima para essa nova versão do clássico. E as novas tecnologias de efeitos visuais prometem adaptar de forma muito mais críveis todas as criaturas e tecnologias descritas no livro, coisa que eles nunca conseguiram fazer no cinema e na televisão até hoje. Então galera, se vocês quiserem ganhar uma graphic novel como essa, o ZDD vai sortear um pacotão de quadrinhos em breve. Não só Duna, mas um monte de coisa aí que tá chegando. Para participar, vai agora no post sobre o HQ, Duna no nosso Instagram, @Zona de Distorcão. Zona de Distorcão, galera.
segue o perfil e coloca nos comentários Chaxa, C-H-A-K-S-A. Quem não sabe o que é isso, vê o filme. Em breve a gente anuncia quando será o sorteio. Mas se você não quiser esperar, já compra a HQ, que tem lá está lá na Amazon. Vamos deixar links aqui na descrição para HQ e também para você experimentar, né, o Prime Video por 30 dias grátis. E assim assistir Duna. Falou! É isso aí, amigos. Em breve a gente está de volta com mais um conteúdo matador aqui no Zona de Distorção. Até lá!